vocês sabem que tem uma limitação nos processadores da AMD, os X3D. Pois é, esses processadores que até batem de frente com 14900K, 13900K, 12900K, enfim, eles têm uma limitação. Eles não têm suporte a overclock. Ou pelo menos eles não tinham suporte a overclock. Parece que agora na próxima geração de processadores a AMD vai adicionar suporte a overclock. A pergunta é, isso aí é uma solução que vai realmente aumentar a performance e tornar o produto mais atraente, ou de repente é uma desculpa para conseguir superar o que a Intel tá trazendo? Você sabe que a Intel tá trazendo o Arrow Lake. Será que isso aí é uma solução? Será que isso aí é sinal de problema? Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. A gente teve aqui alguns vazamentos já relacionados aos Ryzen 9000, nós vamos ter a primeira leva de processadores Ryzen 9000, 9700X, 9900X e 9950X. São processadores de 8, 12 e 32 cores. Eles vão chegar antes dos processadores da Intel, que devem ser anunciados no final do ano só, no último trimestre. Os processadores Ryzen 9000 vão continuar na plataforma AM5, veja você. Então, até mencionei aqui que vão lançar também até novos processadores para a plataforma AM4, o 5900XT e o 5800XT. Então é um refresh aí do que a gente já teve com os processadores XT. Para os Ryzen 9000, já tivemos, inclusive, alguns vazamentos que não são lá muito animadores. O Ryzen 9700X já foi colocado como um processador que deve apanhar para os processadores Ryzen 7000. Imagina a sua situação. Você é a AMD, você está lançando processadores da nova geração. E o seu processador ele não bate o processador da geração anterior. 5700X não ser capaz de bater, por exemplo, um 3800X. Claro, a gente não tá falando dessa situação, a gente tá falando de um Ryzen 9, num Ryzen 7, 9 e 700X, que é 8 cores, 16 threads, não conseguir bater um 7800X 3D, por exemplo, que também é um processador de 8 cores, 16 threads, mas tem empilhamento de cache 3D. E tem essa limitação, o 7800X 3D não tem suporte a overclock. Nem o 7800X 3D, nem o 7900X 3D, nem o 7950X 3D, nem o 5800X 3D, o 5700X 3D, 5600. Nenhum desses processadores tem suporte a overclock. E mesmo assim, o 9700X iria perder em performance para o 7800X 3D. O problema é, realmente, a gente tem empilhamento de cache 3D no 7800X 3D, o que é um diferencial muito grande. Principalmente em jogos, o 9700X ele deve ficar, pelo menos, próximo em performance. Inclusive, existem alguns rumores de que a AMD estaria considerando a opção de aumentar o TDP do 9700X. Isso depois de já ter anunciado o processador. A AMD já anunciou o processador, já anunciou o TDP dele. E existem rumores que eles estariam considerando seriamente, né, fazer essa alteração. Eu posso dizer que seria bem ruim, né? Depois que você já anunciou o produto, você pensar em modificar, mas não seria a primeira vez. A AMD, inclusive, já fez isso com placa de vídeo. Com o processador seria a primeira vez. E, de novo, seria um mau sinal. Mas a gente tá falando aqui de outro processador. Nós estamos falando dos processadores 9000X 3D. Sim, a gente vai ter os processadores Ryzen 9000, que serão esses modelos inicialmente. Depois vamos ter vários outros modelos e que vão utilizar a mesma plataforma M5 dos Ryzen 7000, com suporte à memória DDR5. Então não, se você tem o seu Ryzen 5000, você não consegue fazer upgrade. Para os processadores Ryzen 9000X 3D, nós teríamos uma melhoria no suporte à memória DDR5 em relação a clocks e tudo mais. E a gente também teria a adição do suporte a overclock, o que, de novo, pode ser um ponto interessante, porque é um processador meio para entusiasta, pelo menos num primeiro momento. Tipo, o 5700X 3D hoje já virou um processador que não precisa ser entusiasta, um cara que quer gastar muita grana ou que quer mexer nas configurações para querer o processador, porque ele é um processador com um custo-benefício interessante. O 9000X 3D adicionaria o suporte ao overclock, coisa que não temos nessa geração. E isso pode ser
uma coisa boa, porque a AMD falou, não, agora nós temos um produto bem mais maduro, agora o empilhamento de cache 3D, toda a estrutura do processador já consegue suportar overclock. Ou poderia ser um assim, tipo, olha, a gente vai ter que adicionar esse overclock porque talvez a concorrência chegue pesado. Tudo é possível agora, até porque tá bem longe do lançamento ainda, né? Então, segundo consta, eles iam suportar as memórias com 8.000 megatransfers por segundo. Já existem memórias DDR5, memórias DDR5 com 8.000 megatransfers aí de suporte, né? Os 8.000 MHz, como a gente tá acostumado, elas já existem. Mas hoje, a gente só tem isso, né? Com os processadores da Intel. Aqui com os Zen 5, né, conforme mostra aí as notícias, parece que nós teríamos assim um suporte até 6.000 ali no sweet spot, mas acima do limite de 6.400. Isso no 1 para 1, no memory clock, né? A gente consegue separar, né, porque a gente tem o clock da controladora de memória lá e o clock da memória, né? Eles são 1 para 1, mas você consegue separar, né? Então seria o clock... seria metade pro que você tem de clock de memória. Aí você consegue clocks mais altos, mas isso aumenta a latência também. Então não é exatamente a coisa mais interessante do mundo, mas pra overclock, pra fazer barulho e tal, é legal, pra quem busca outro tipo de coisa, né? Mas, segundo o consta, ele deveria subir pra 8.000, 9.000, até 10.000 megatransfers por segundo. Isso utilizando, né, a relação 1 para 2, né? Ou seja, metade do clock pro clock da memória. E eu fico na expectativa de, quem sabe, na próxima geração, eles pensarem em adicionar um suporte para um 9600X3D. Um 9600X3D ia ser bem legal. Esse sim, com suporte overclock e tal, pensou? Um processador bem mais acessível, 6 cores, 12 threads. Eu não imagino que a configuração de cores e threads vai mudar com os 9000X3D, porque uns 9000 já não mudou em relação aos 8000. E quem sabe a gente não tenha um 9600X3D, até processadores mais de entrada. Infelizmente, na linha Ryzen 7000 parou no 7800X3D, ou seja, 8 cores, 16 threads com implemento de cache 3D. Também tem a questão do custo, né? Tipo, quanto mais vai ficando barata a tecnologia, mais eles vão adicionando em produtos mais de entrada, sem encarecer tanto esse produto, ou seja, sem encarecer tanto um processador com 6 cores, 12 threads, um processador mais acessível. Eu acho muito legal a AMD adicionar suporte overclock, inclusive é histórico que eles vêm adicionando em praticamente todos os produtos, sem bloquear o processador para overclock, uma prática que a Intel tem por anos. Só os processadores K são desbloqueados para overclock. Isso vem lentamente caindo em desuso também, porque a Intel vem passando a oferecer maneiras alternativas de você fazer overclock. Então, mesmo o processador que, né, em tese não tem suporte a overclock, na verdade tem. Em algum momento ele consegue ter overclock, seja por BCLK ou qualquer outra alteração, em algumas artimanhas. A AMD, por outro lado, ela sempre ofereceu os processadores desbloqueados, com algumas exceções. Por exemplo, a A320 não fazia overclock, as placas mãe A não fazem overclock, enfim, por algumas limitações. Mas os únicos processadores realmente travados para overclock são os processadores X3D, porque o empilhamento de cache ele é bem sensível. Então, ele é sensível à temperatura, tanto que o limite de temperatura do X3D, dos processadores com empilhamento de cache, ele é um pouco, ele é um pouco inferior aos processadores normais, né? Processadores que não têm empilhamento de cache. A parte ruim de adicionar o suporte a isso é que faz sentido overclock hoje em dia? Para você que tá assistindo o vídeo, para você que, sei lá, liga o computador e sai jogando, que gostaria da melhor performance possível que você tá pagando, faz sentido? Porque hoje em dia, assim, o suporte overclock, ele soa como se você estivesse vendendo um processador sem estar extraindo o máximo. Ah, mas é que esse aqui tem uma gordura a mais. Se esse aí tem uma gordura a mais, por que você já não vendeu esse processador com esse clock a mais? Quer um exemplo disso? A Intel. A Intel tem o 14900KS. O que é o KS? É um processador binado, ou seja, é um processador, ele foi escolhido a dedo porque ele tem uma performance melhor, um chip melhor. Claro, ele é bom para overclock e tal, mas assim, a complexidade hoje de overclock, pro tanto que você tem de retorno em performance, vale a pena. Essa conversa do ser preparado para overclock, muita gente acaba desperdiçando dinheiro no PC. Então o cara vai lá, eu vou comprar essa X670 pro meu Ryzen 7000. Tá, mas por que você quer uma X670? Não, porque eu estou pegando um processador com muitos cores e threads e ele é muito forte, ele precisa dessa placa... Não precisa. Dá pra você rodar um 7950X numa B500, uma B650. Rodar tranquilamente. Ah, mas eu vou usar pra fazer renderização. Dá tranquilo. Eu acho que acaba mais indo pra esse sentido
do que do, nossa, que legal, agora todo mundo vai fazer overclock nos seus processadores X3D. Não. E se você pensar do ponto de vista da fabricante, faz sentido. Por quê? Finalmente, agora temos um bom motivo para vender as placas-mãe topo de linha, porque cada vez menos tá tendo motivo para vender placa-mãe topo de linha. O único motivo real é que eles estão acontecendo é assim, alguns recursos que tinham antes em placa-mãe de entrada, intermediária, não vou dizer entrada, mas intermediária, agora não tem. Eu vou dar um excelente exemplo para vocês, não tem mais aquele debug LED, que é aquele LEDzinho, né, aquele painelzinho que fica passando os números e letras. Aquilo é um recurso importantíssimo, principalmente para quem tem pouca experiência com hardware. Ah, mas agora tem uns LEDzinhos mostrando na placa-mãe o que cada coisa tá acontecendo, o que tá dando problema, não tá... Eu sei, mas ele não te mostra o código do erro. Ele só diz que tem um problema com a memória, com o processador, com a VGA, alguma coisa. Então só acaba empurrando os usuários cada vez mais para as placas-mãe mais caras. Agora, pode sim também ser um movimento por conta dos processadores da Intel, Zero Lake. Zero Lake devem ser uma evolução muito, muito boa dos processadores da 14ª geração, pelo menos baseado no que nós vimos nos notebooks. Detalhe, a gente ainda não viu a performance. Tô falando pra vocês só de arquitetura, o que a gente teve de mudança de arquitetura, do que promete, os números que são prometidos em performance. A vantagem pro lado da AMD vai continuar sendo a mesma, né? Eles utilizam a plataforma M5, enquanto que a Intel vai iniciar uma nova plataforma do zero. Boa notícia, pelo menos, adicionando suporte a processadores X3D com overclock e processadores X3D chegando, né? Espero que chegue processadores de entrada também. Vocês acham que vai vir processador de entrada X3D? Vai ser uma coisa boa? Vai ser uma coisa ruim? Será que Arrow Lake vem forte? Seria essa uma resposta antecipada aos processadores da Intel? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e se inscreve no Unlock. Lembrando que o Unlock é Unlock, o Lock é Lock. Se inscreve no canal aí também.